Fala galera, de volta aqui no canal Filho de Peixe, eu André Siqueira para te atualizar sobre a busca do Santos Futebol Clube por um novo treinador. Saiu Pedro Caixinha e a pergunta que fica é: quem assumirá o Santos Futebol Clube? Neste momento a resposta parece ser Jorge Sampaoli. Entre o começo da tarde desta segunda-feira e amanhã desta terça-feira, quando eu gravo esse vídeo, Houve avanços na conversa do argentino com a direção do Santos. Eles, aliás, já se reuniram virtualmente na tarde de segunda-feira. Existe a previsão de uma nova conversa nesta terça-feira e as partes podem estar caminhando para um desfecho positivo. E, aliás, eu quero te dizer que logo mais, às 15 horas da tarde, portanto, no momento que eu gravo esse vídeo, a coletiva não aconteceu. No momento que você está assistindo esse vídeo, a coletiva já pode ter acontecido. O CEO do Santos Futebol Clube, Pedro Martins, dará uma coletiva de imprensa. Mas repórteres muito bem informados que cobrem o dia a dia do Santos dizem ter a informação de que ele não falará sobre Jorge Sampaoli. Ele não deve anunciar o Sampaoli nesta coletiva. O Pedro Martins deve falar sobre a demissão do Pedro Caixinha, por que o trabalho foi interrompido e o que o Santos pensa e planeja fazer para a sequência da temporada. Mas, se houver alguma novidade estratosférica nessa coletiva e até mesmo o anúncio do Jorge Sampaoli, mais tarde, no comecinho da noite, assim que eu chegar do trabalho, eu vou trazer um novo vídeo para vocês, seja falando da oficialização do Sampaoli, seja sobre algum assunto bombástico que tenha sido dito pelo Pedro Martins. Caso contrário, hoje à noite vocês terão acesso ao nosso pré-jogo de Santos e Atlético Mineiro, que jogam amanhã, quarta-feira, 9h30 da noite na Vila Belmiro. É ganhar ou ganhar para o Santos Futebol Clube. Mas vamos falar de Jorge Sampaoli. Não sem antes pedir para você se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu like, comentar e compartilhar. Todas as etapas fundamentais para o crescimento do nosso canal. Somos aproximadamente 9.870 pessoas, o que significa que já estamos batendo na porta, toque toque, 130 pessoas para o número mágico, 10 mil inscritos. Quando chegarmos a essa marca, vou sortear uma camisa oficial do Santos que pode ser sua, então não perca tempo. Se inscreva, ative o sininho, se quiser e puder, torne-se membro do nosso canal a partir de R$ 2,99 por mês. Venha participar do nosso grupo de WhatsApp que nas últimas horas está pegando fogo. Tá certo? Dados os recados, um último recado. Você está percebendo que hoje o vídeo está um pouco sombrio, com muita sombra. Eu tenho 2 cachorrinhos novos, recém-nascidos, Marta e Pelé. E acredite se quiser, a Marta, eu acredito que foi ela, não tenho provas, mas ela é totalmente maluca, roeu o fio de uma ring light, só sobrou uma. Então eu usava 2 para que a sombra equilibrasse a luz. Não temos mais essa ring light, ela descansa em paz, então peço a compreensão de vocês e a desculpa, estou providenciando uma nova fonte de luz, tá bom? Agora sim, vamos falar de Jorge Sampaoli. Por que o Jorge Sampaoli, que tinha restrições na direção santista, se tornou o favorito? Lucas Mussetti, sempre ele, os inscritos mais assíduos do canal sabem que eu sempre cito ele como referência, para mim, não desmerecendo ninguém, mas para mim é o melhor na cobertura santista. Ele explica o que aconteceu. Primeiro, Sampaoli não era o plano A da direção do Santos. O Mussetti informa que o Santos procurou nessa ordem os seguintes treinadores: Tite, Dorival, Luiz Castro. Tite em primeiro, Dorival em segundo, Luiz Castro em terceiro. Os 3 disseram não. Luiz Castro não quer vir ao Brasil, Tite e Dorival querem um período sabático. O Tite que deixou o Flamengo, salvo engano, em setembro de 24 e o Dorival que recentemente foi demitido da seleção brasileira. Diante da recusa desses 3 nomes, o Santos decidiu conversar com o Jorge Sampaoli. Como eu disse na abertura desse vídeo, segunda-feira à tarde, Santos e Sampaoli tiveram uma reunião virtual. Lembrando que o Sampaoli tem residência fixa no Rio de Janeiro. Ele que estava trabalhando recentemente no Rennes da França, está no Brasil. Ele mora no Rio de Janeiro, mora num mega apartamento maravilhoso. Eles se reuniram virtualmente e qual foi o papo nessa primeira conversa? Não se tratou de conversa, de proposta financeira. O Santos não disse se vai pagar 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões para o Sampaoli. O Sampaoli não disse se quer levar
um auxiliar, 5 auxiliares, 30 auxiliares. Foi um papo sobre o elenco, foi um papo para sentir se o Santos quer o Sampaoli, para o Sampaoli sentir se o Santos o quer e para que o Santos sinta se o Sampaoli quer o Santos. E pelas informações que saíram em diversos jornalistas que apuram e cobrem o dia a dia do Santos, eu vou citar, para além do Lucas Mussetti, o Wagner Frederico, que tem um canal no YouTube também, a Gabriela Brino, que também tem um canal no YouTube, e agora eu não sei se ela está trabalhando no UOL, acho que não mais. Outras fontes, o próprio Globo Esporte, que é um dos principais veículos do Grupo Globo, Globo Esporte, referência para todos nós, informam que essa conversa foi boa, que o Santos vê um Sampaoli querendo voltar e que o Sampaoli vê no Santos uma oportunidade para voltar a trabalhar em alto nível. O Sampaoli, que fez o que fez com o Santos, vice-campeão brasileiro, teve um bom trabalho no Atlético Mineiro, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, campeão mineiro, o Galo foi para a Libertadores. Depois ele vai para o Olympique de Marselha e coloca o Olympique de Marselha na segunda colocação do campeonato francês, atrás apenas do mega poderoso Paris Saint-Germain. O Olympique de Marselha com o Sampaoli voltou à Champions League depois de um período de quase uma década aproximadamente. Depois o Sampaoli vem para o Flamengo, onde de fato talvez tenha sido o ponto baixo da sua experiência aqui nos clubes brasileiros. E por fim o Rennes da França, onde ele foi uma catástrofe. Apenas 10 jogos, 7 derrotas e 3 vitórias. Então o Sampaoli, considerando o seu trabalho no Flamengo e no Rennes, viria em baixa. Mas o Sampaoli, por tudo que nós temos de informação, enxerga no Santos um ambiente importante que ele já conhece o Santos, já conhece o futebol brasileiro, para que ele possa dar a volta por cima. E o Santos, diante da recusa de alguns treinadores, e até por essa identificação que o Sampaoli tem, e pelo seu estilo de jogo, gostem ou não do Sampaoli, ele é um cara que joga pra frente, que tem um futebol ofensivo, é um aficionado por futebol, é um estudioso contumaz do futebol. Ele sabe o buraco que ele está se metendo e o Santos sabe também, evidentemente, qual é o estilo de jogo do Sampaoli. Agressivo, marcação-pressão, marcação linha alta. Às vezes toma 3 gols, mas joga para fazer 4, joga para fazer 5. Com aquela maluquice, escalações diferentes. Se eu não me engano, à frente do Flamengo foram 39 jogos, 39 escalações diferentes. Esse é o Sampaoli que nós já conhecemos, mas ele é da filosofia do amor pelo balão, do careca elétrico, da loucura. Ele é rock and roll, ele é maluco e o Santos joga pra frente. Então por isso que o Santos decidiu conversar com o Sampaoli. Não era o plano A, como vocês já ouviram neste vídeo, mas ele é a opção mais provável. E todas as fontes que eu citei aqui, cito de novo, o Mussetti, a Gabriela Brino, o Wagner Frederico e também o Globo Esporte, salvo engano a reportagem assinada pela Ana Canhedo, eu gosto sempre de dar o crédito, dizem que está tudo bem encaminhado. Santos e Sampaoli caminham para um desfecho positivo, até porque o Santos tem pressa. Para essa quarta-feira, também conhecido como amanhã, o Santos será treinado pelo César Sampaio. Mas já que o Sampaoli já está no Brasil e de quarta a domingo existe uma certa janela para que o Santos possa se preparar para o jogo do São Paulo, no Morumbi, no domingo de Páscoa, quem sabe o Sampaoli já não possa comandar alguns treinos e estar no banco de reservas no domingo. O Santos tem pressa porque sabe que o Brasileirão não tolera desaforos. Em 9 pontos disputados em 3 partidas, o Santos somou apenas 1. É um começo preocupante. O Santos está na zona de rebaixamento e enfrenta um Atlético Mineiro que também está. Então é um jogo de 6 pontos e o Santos precisa desesperadamente da vitória. Por isso o Santos tem pressa. Mas para fechar este vídeo, agora que você já sabe que o Sampaoli está encaminhado com o Santos, eu quero apenas trazer uma reportagem da ESPN, assinada pelo jornalista, deixa eu ver o nome dele aqui, Vinícius Nicoletti, que diz o seguinte, que o Sampaoli pediu um relatório de todos os jogadores que compõem o elenco do Santos e pediu 48 horas antes de dar uma resposta definitiva para o Marcelo Teixeira. Escreve a reportagem. O argentino fará uma reunião com seu próprio staff nesta terça para tratar do assunto. O principal receio do treinador, olha indícios do que o Sampaoli pensa, é a defesa santista. A defesa. A pessoas próximas, Sampaoli mostrou-se receoso com os zagueiros que o Santos possui, que não têm características de atuar em linha alta como seus times atuam.
outros setores não causaram tanta reação no argentino, que é famoso por exigir muitos reforços em todas as equipes que chega. Nessa linha, Sampaoli acredita que, se contratações para posições carentes chegarem no meio do ano, é possível dar uma cara nova ao time. Então percebam que o Sampaoli já está preocupado com a linha de defesa do Santos. E de fato, nós temos personagens tanto quanto peculiares na defesa do Santos. Léo Godoy, João Basso, apenas para citar alguns. Mas eu aposto que o Sampaoli não morre de amores pelo Gil. Para jogar em linha alta, o Gil pode deixar a desejar. O Caixinha também pensava assim, deu o braço a torcer. Se o Sampaoli fechar, qual será a sua relação com o Gil? Nós descobriremos isso. E para fechar o vídeo, só citar para vocês, porque eu gosto sempre de estudar antes de trazer o vídeo, um veículo chamado Cielo Sports, que é da Argentina, que cobre ali a região platense da Argentina, um veículo de La Plata, de onde é também o Estudiantes de La Plata, traz a seguinte informação, cujo título está o seguinte: Bombaço, né, que é bomba. Eduardo Domingues, um dos principais candidatos a dirigir o Santos de Neymar. E aí diz aqui que a equipe brasileira demitiu o Caixinha e colocou o olho no DT, né, que é o diretor técnico, o treinador do Estudiantes. E também tem outro treinador argentino na mira, Jorge Sampaoli. E que o interesse do Santos já chegou ao conhecimento do Barba. É o apelido do Eduardo Domingues, que é o treinador do Estudiantes de La Plata. Então, só para dizer para vocês que aparentemente o Santos tem um plano B, caso depois dessas supostas 48 horas que o Sampaoli pediu para dar uma resposta, o Sampaoli diga não. Eduardo Domingues seria, portanto, o plano B do Santos. Mas nós podemos desenvolver esse assunto caso o desfecho com o Sampaoli não seja positivo. Mas por enquanto era isso que eu queria passar para vocês. Santos e Sampaoli perto de um acordo, perto de um acerto para garantir a volta do argentino que treinou o Santos em 2019. Você gosta da ideia de ter o amor pelo balão de volta? O careca elétrico rock and roll? Diga sua opinião. Se houver o desfecho positivo, eu vou trazer um vídeo para vocês analisando mais minuciosamente o que eu penso do Sampaoli. Mas um spoiler, uma pincelada, é um nome que me agrada. Em caso de desfecho positivo, em caso de novos desdobramentos, a gente volta por aqui. Caso o Dia Santista não traga novidades no aspecto do novo treinador, hoje à noite você é o meu convidado por volta das 8 e pouquinho da noite, espero que não seja um horário inconveniente para você, para nosso pré-jogo de Santos e Atlético Mineiro e Santos. A bola rola amanhã, 9h30 da noite, no Templo Sagrado do Futebol, a Vila Belmiro. Se inscreve e ativa o sininho se for novo por aqui, deixa o seu like, comente, compartilhe e se inscreva, deixe a sua opinião também sobre Jorge Sampaoli. Se quiser e puder, vire membro do canal Frio de Peixe, onde o torcedor santista tem vez e voz. Nos vemos no próximo vídeo, um abraço a todos e até a próxima!